Então, boa tarde. Como vocês já sabem, meu nome é Tássia, sou primeira prenda da 6ª Região Tradicionalista e, conforme proposto pelo movimento, o tema dessa mostra, ser vestimentas nos seus diferentes momentos, eu escolhi falar sobre algo bem característico na minha região, que é os trajes de trabalho da Ilha dos Marinheiros. Para essa pesquisa, eu realizei entrevistas com moradoras da Ilha dos Marinheiros e também me baseei no livro da Ana Morisson chamado A Ilha dos Três Antônios, que é um resgate cultural que ela própria faz da ilha por ela ter uma vasta cultura presente nela. A ilha, propriamente dita, teve seu desenvolvimento desde 1737 com a fundação do Forte Jesus Maria José, pelo Brigadeiro José da Silva Paes. Ele proibiu a entrada de navios mercantes dentro da Barra de Rio Grande e eles precisavam de algum lugar tirar mantimentos. E foi assim que eles descobriram a Ilha dos Marinheiros. De lá eles traziam a madeira, que era em abundância na ilha e de boa qualidade, para a construção do próprio forte e das casas que veio a se formar no povoado. Também água potável, pois no centro da ilha se forma uma lagoa da água da chuva e outros fatores ecológicos que formam aquela lagoa de água potável. E um solo muito fértil para a agricultura. Foi assim que se desenvolveu a ilha, trazia dos mantimentos para eles estabelecerem o forte e toda a cidade de Rio Grande. Sendo assim, o trabalho na Ilha dos Marinheiros foi presente desde o seu começo. E nessas atividades foram surgindo características próprias. O cultivo da uva, por exemplo, vindo desde 1854, antes dos imigrantes italianos chegarem ao Rio Grande do Sul, na Ilha dos Marinheiros já tinha esse cultivo, estabelecido pelo Thomas Mester, que era proprietário de uma ilha local, também da cidade de Rio Grande. O cultivo da uva era feito dessa maneira, em parreiras baixas e em todas as propriedades. O homem trabalhava dessa maneira. Por não ter representações reais, eu trouxe bonecos e bonecas com representações assim, pois a Ilha dos Marinheiros, como vocês viram, tem o seu surgimento desde 1737. Então, os trajes atuais não existem mais. Atuais, no caso, dessa época, nos dias de hoje. As calças para a colheita da uva, elas eram de riscado, sempre em tecidos muito simples, camisas baixeiras, podendo ser de algodão. E para a coleta da uva eles usavam o tamanco alemão ou português, e mesmo a colonização da ilha sendo portuguesa e açoriana, todas as modificações sofridas foram para estabelecer as características próprias da ilha e não relacionando-as com os imigrantes. Então os tamancos também sofreram modificações. No solado eles usavam borrachas para evitar o barulho e no pescoço usavam o equivalente a um escapulário, bordões ou bastões, pois eles usavam muito a religião na ilha, presente até os dias de hoje. Como eles precisavam de diversos mantimentos para sobreviver, e por a Ilha dos Marinheiros estar numa região lagunar, na Laguna dos Patos, eles utilizavam muito a pesca. O traje permanecia o mesmo, apenas arremangavam as calças e as blusas e acrescentavam o chapéu de palha, para então irem para o mar nas suas canoas feitas com a madeira da própria ilha e sustentarem a sua família e o comércio da região. Além dos homens, existiam as mulheres que trabalhavam parelho com eles. Conforme me relatado, elas cuidavam desde os filhos até as plantações, sem distinção de homens e mulheres para o serviço. Elas iam da enxada nas plantações, levavam jarros com água potável do centro da ilha e usavam trajes como esse, característicos e próprios da Ilha dos Marinheiros, pois além das saias e das blusas, utilizavam uma calça feita de pelúcia ou fustão, como essa, para suas atividades. As saias podiam ser de cores neutras ou estampadas conforme o que elas tivessem na ocasião, feitas de chita ou de algodão, e as blusas também. Na cabeça usavam o lenço, também feito dos mesmos materiais ou até de panos de prato, e o chapéu de palha, dependendo da característica que fosse tomar a atividade que elas fossem desenvolver. Cada atividade ela era específica e também levava um nome que a batizava. As colhedoras de tomate, por exemplo, usavam este traje
E as entrevistadas me relataram que cobriam o máximo que pudessem de todas as partes do corpo. Porque uma delas me disse até que foi perguntar por que elas se cobriam tanto. E a mãe dela disse: então você vai sem as mangas compridas e sem as proteções e veja o que acontece. E ela foi, e ao tomar banho depois de colher os tomates, aqueles pelos soltando e grudando nas mãos, saiu uma coloração muito verde, muito escura dos braços e uma ardência muito forte. Desde então ela nunca mais deixou de usar os trajes que eram lhe propostos. Além disso, além das plantações, elas tinham criações nos fundos perto das dunas onde estabeleciam suas casas. E para a alimentação dessas criações, principalmente de porcos, elas iam nos seus próprios caicos até as ilhas próximas colher as macegas, que são essas daqui. Colocavam em saco de estopas e carregavam nas costas até os seus caicos e usavam ceifas como essa. Sempre muito bem polidas. Essa daqui é uma ceifa original, né? Claro que ela foi desgastada pelo tempo, porém elas utilizavam ela para colher essas macegas e se vestiam assim, sendo batizadas de ceifeiras ou ceifadoras. Este nome também sofreu uma modificação, porque ceifeira na verdade é quem colhe o trigo, mas como eles chegaram aqui e se adaptaram, foi batizada quem colhia as macegas. Além das macegas colhidas, da criação e da plantação, elas cuidavam da casa e por isso lavavam todas as roupas da família. E como eu disse, no centro da ilha possuía uma lagoa muito boa para a lavação de roupas. Portanto, elas torciam um pano de prato, colocavam sobre a cabeça para proteção, pegavam as suas bacias com as suas trouxas de roupa, seus sabões em barras feitos por elas mesmas e a tábua, iam até o centro da ilha lavar as suas roupas. Dos altos das dunas nós víamos elas, nós, moradores de Rio Grande daquela época, víamos as lavadeiras ou lavadoras caminhando por lá. Era muito característico a hora das lavadeiras saírem de casa, pois parecia um colorido no meio das dunas. Quando eu fui entrevistar as moças moradoras da ilha, em unanimidade elas perguntaram se podiam trocar de roupa para tirar as fotos. E foi então que eu descobri que tirar uma foto era um momento muito especial, porque além dos domingos, dos dias santos, dos aniversários, quando vinha um fotógrafo para a Ilha dos Marinheiros, o custo era muito alto. Então todas as famílias se reuniam e iam tirar fotos. E por isso elas ainda preservam toda essa cultura muito característica das famílias da ilha e elas queriam também tirar fotos com umas roupas novas ou de melhor apresentação. As mais características naquela época, conforme os livros que elas nos mostraram, eram assim: todas trabalhadas no branco ou nos dourados, sempre novas e bem vestidas. Elas guardavam os melhores tecidos para essas composições. Assim como os homens, eles usavam ternos de riscado ou camisas mais alinhadas para essas ocasiões. Todos os registros que nós encontramos da Ilha dos Marinheiros são raros e feitos por mulheres como a Ana, porque em 1941 teve uma grande enchente que, além de alagar grande parte da cidade de Rio Grande, soterrou praticamente todas as ilhas. Elas perderam todas as plantações de flores que geravam quase 50 mil buquês por ano e todas as plantações, além dos tomates, das couves, hortaliças em geral, as criações, as uvas parreirais enormes, perderam tudo nessa grande enchente. Portanto, todos os registros, os poucos que ficaram originais, são muito degradados. Esses registros nós conseguimos apenas alguns, com algumas entrevistadas, e outros nós conseguimos no livro da Ana Morisson, para nós termos uma base para esta mostra folclórica. E concluo dizendo que a Ilha dos Marinheiros até hoje, ela é pacata, sensata e nós temos uma grande cultura repleta nela. E todas as vezes que nós queremos buscar um resgate cultural, nós se dirigimos à Ilha dos Marinheiros, pois ela continua sendo a preservação da cultura da cidade de Rio Grande. Muito obrigada!